Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Paz do Senhor, irmãos. Estamos realizando mais um Visitando o Seu Lar da Igreja Deus é o Caminho. Hoje, com muita alegria, estamos na casa da irmã Jennifer e do irmão William, onde foram sorteados no domingo. E hoje essa visita é especial, porque eles vão relatar o que Jesus fez, o que Jesus mudou na vida deles, o que a Igreja Deus é o Caminho representa. Eles vão deixar registrado o seu testemunho, para que o nome do Senhor seja glorificado. Paz do Senhor, Jenny, paz do Senhor, Deus abençoe. Muito obrigado pela honra, quando estamos aqui para engrandecer o nome do Senhor. Jenny, eu quero que você e o teu esposo deixem registrado o que Jesus já fez na vida de vocês. Tá? Vocês estão no Ministério Deus é o Caminho há quanto tempo? Aproximadamente 4 anos. 4 anos e meio. 4 anos e meio. Nesse tempo, o que Deus fez na vida de vocês? Depois que vocês conheceram a igreja, que a palavra você já conhecia, né? O irmão William conheceu lá, Sim. Né? O irmão começou a frequentar lá, que eu lembro. Mas o que mudou depois que vocês conheceram Cristo e conheceram o Ministério Deus é o Caminho? Eu vim para Deus é o Caminho junto com a minha mãe, junto com a minha família. Eles começaram a ir, depois me convidaram e eu fui. Quando eu cheguei na Deus é o Caminho, eu orava muito para que Deus me abençoasse na área sentimental. Porque na área profissional eu trabalhava, eu era resolvida. E daí eu queria muito que Deus me desse um marido de Deus, que fosse uma pessoa que já seguisse os caminhos de Deus. E foi ali que depois, acho que de uns 3, 4 meses, eu conheci o William. Lá na igreja? Foi lá na igreja. Lá na igreja que a gente começou a conversar, daí eu vi que ele era uma pessoa de Deus, que ele já estava seguindo a palavra. Foi ali que Deus abençoou. E o que mais que Deus fez, irmão? Tu foi bem recebida lá? Muito bem recebida. Cheguei várias vezes lá, muito abatida, chorando. E sempre pela irmã Conceição, sempre pelas pessoas da porta. Ainda eu enfatizava muito isso, que como é importante quem tá na porta, porque às vezes aquele abraço ali é o que vai fazer tu voltar não só uma vez, 2 vezes, mas é tu resolver voltar, porque se tu não achar esse abraço lá fora, tu sabe que quando tu chegar ali tu vai receber. Tu sempre foi muito bem recebida? Sempre foi muito bem recebida. E momento, tu deixou registrado agora, Jenny, que teve momentos muito difíceis na tua vida. Eu queria que, se tu pudesse deixar registrado esses momentos, a igreja esteve contigo, claro, Cristo em primeiro lugar, Jesus sempre esteve contigo, mas o que a igreja representou nesses momentos difíceis? O que aconteceu? Há aproximadamente 1 ano e meio, agora 2 anos, a minha mãe foi diagnosticada com leucemia. Né? Foi um baque muito grande para nós, mas assim, a gente nunca desanimou, sempre soube que Jesus, ele podia fazer a obra e ele ia fazer a obra a qualquer momento. E o pastor Paulo foi muito importante nessa época da nossa vida, porque ele mandava mensagem de madrugada. Às vezes a gente estava indo para um exame, e o exame era muito importante, ou o exame ia ter dor, e quando via, o telefone tocava, era uma mensagem dele, sabe? Então, assim, para nós foi muito importante, assim, porque às vezes a gente estava dizendo, Jesus, dá uma palavra que o Senhor está aqui junto com nós. E quando via o telefone tocava ou ele batia na porta do quarto, era a palavra que Deus estava mandando, que Deus estava dizendo que, não, eu também estou aqui, eu estou ouvindo. E ali a gente começava a ter mais força e saber que Deus estava presente em todos os momentos, que por mais que a gente estivesse passando por aquele momento bem difícil, mas que Deus estava ali e todos os momentos, assim, quando a gente ligava, pastor, eu preciso. Dava 15, 20 minutos, ele estava lá. Então, assim, pra nós foi muito importante mesmo. A presença do pastor. A presença do pastor. A igreja orou muito pela tua mãe. Irmãos, eu quero deixar registrado, foi o querer de Deus, né? Deus, ele recolheu a mãe da Jenny. Deus recolheu, mas foi para mostrar a glória dele, porque Deus, ele podia curar, ele podia libertar ela,
Mas o plano de Deus foi outro. E nesse plano de levá-la, foi um momento difícil, mas fortaleceu. Porque ela, no tempo em que ela esteve aqui conosco, nós orava, a igreja orava, para que Deus curasse, mas também que Deus fizesse a vontade dele. Irmãos, e o que prevalece na vida do cristão é a vontade do Senhor. E a vontade de Deus foi recolher, né, a mãe da Jenny, que foi uma bênção, né, sempre esteve lá conosco, orando, nós orava, a igreja, não só o pastor Paulo, mas toda a igreja, apoiou, Deus recolheu, mas ela está com Cristo hoje, e ela deixou um legado que é a palavra, porque mesmo, muitas vezes, irmãos, ela foi na igreja, Muitas né, vezes. com dor, doente, nós orávamos lá, né, nós orávamos, e ela sempre dizia, isso eu lembro, que ela dizia assim, Jesus está em primeiro lugar, é a vontade dele. Então ela está com Cristo hoje, mas foi um trabalhar porque nos ensinou que na dor nós temos que confiar em Deus, dependente da resposta que ele nos dá. E para ti, irmão William, o que a igreja representa na tua vida? A igreja representou, desde que eu conheci Jesus, foi incrível a minha mudança de entendimento, porque antes eu era muito bem sucedido, né? Eu trabalhava, ganhava um salário muito bom, eu sempre achava que dependia, tudo que eu fizesse dependia das minhas mãos, né? E foi incrível como eu conheci Jesus, que foi através de um acidente de carro, onde eu perdi tudo. Eu perdi tudo e eu disse, eu vou ter que ir na igreja, né? Deus, nós morava, acho que atrás da igreja, umas 2 quadras para trás da igreja, mas eu nunca tinha ido na igreja. E Deus começou a me revelar o que Ele representa, que Ele representa tudo. Não importa se eu tenho saúde, se eu ganho bem, não adianta, o dinheiro parece que se desvai. E quando eu conheci Jesus, Deus mudou totalmente o meu cenário da minha vida. Me deu uma esposa abençoada, me deu uma casa abençoada, me deu uma igreja onde existem irmãos que estão sempre sempre nos apoiando, sempre ao nosso redor. Então o meu mundo foi totalmente transformado. Hoje, além de você, está a tua família de sangue, né? Se não fosse esse acidente, os meus irmãos não estariam na igreja hoje, porque foi através desse primeiro passo que Deus... Aparentemente foi um acidente onde eu perdi carro, mas foi onde eu consegui ganhar minha família para Cristo. Aparentemente foi perda total, mas ali que começou a agir de Deus. Ali Deus disse, agora vai começar a ganhar. Ali foi... Né? Tu perdeu o carro, mas ganhou a família para Cristo, ganhou a tua salvação, né? Ganhou a salvação. E através do teu acidente foi meio que tu conhecer Jesus e a tua futura esposa, né? Foi. Que hoje já é a tua esposa, graças a Deus. Vocês também deixaram registrado antes para mim que vocês tinham o sonho da casa própria, né, irmãos? Tinha essa casa, Deus já tinha confirmado no coração dele antes dele me conhecer. Mas era um papel que não dava certo, era uma burocracia na Caixa, era uma burocracia em outros lugares e não dava. A princípio a casa era para ser de 3 meses. Demorou ela vir para a igreja, demorou eu conhecer ela, demorou eu ir para a igreja. Eu tinha feito o negócio da casa muito antes de ir para a igreja. Mas não fechava. Não dava. Deus só liberou a casa quando eu fui para a igreja, quando eu conheci minha esposa. Aí sim, Deus liberou a casa. Em questão de meses, a casa ficou pronta. Tudo deu certo no tempo dele, né? Tudo no tempo dele. É o tempo dele. Então, irmãos, o importante na nossa vida é entender os mistérios de Deus. Qual é o mistério de Deus? Às vezes a gente reclama, ai, não está dando certo isso, não está dando certo aquilo, mas às vezes tem um tempo determinado, né? E o sonho do William era ter a casa, mas Deus preparou que ele buscasse primeiro o reino dos céus, como diz a Bíblia, buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Enquanto nós buscamos a Deus, irmãos, enquanto nós fizemos a obra de Deus, Ele prepara bênção financeira, prepara bênção espiritual, prepara bênção sentimental e a familiar. Então, se nós crermos, Deus transforma, Ele opera. Então, não reclama, deixa Deus agir, que Deus vai fazer a obra na tua vida. Vocês querem deixar algum agradecimento? Querem deixar mais algum testemunho registrado? Eu só tenho a agradecer a igreja, agradecer o pastor, a senhora, a irmã Conceição, que não importa o momento difícil, eu quero isso dizer para os irmãos assim, ó, não importa o momento difícil que tu esteja passando, se tu se focar em Jesus, se tu se focar em Cristo, até o momento difícil ele passa mais rápido. Porque eu já passei dentro de um hospital e eu sei o que é as pessoas estarem ali precisando de uma palavra, precisando de um abraço, precisando de uma oração.
e chegar alguém da igreja e fazer essa oração e essa pessoa sair dali transformada, a pessoa sair dali bem. Então, às vezes, Deus coloca também a gente nesses lugares, isso eu aprendi muito. Por quê? Porque Deus também precisa que essas pessoas o conheçam. E ver através de nós que eles vão conhecer a palavra, e através de nós que eles conhecem Jesus. Então, que todo mundo saiba que é só Jesus que pode, Jesus cura, Jesus transforma, Jesus liberta e Jesus dá tudo o que a gente precisa sem ter dor. É verdade. Deus é o caminho, irmãos, não adianta. Se nós buscar, Ele transforma, Ele opera, né? E nos momentos difíceis, Ele sempre vai colocar alguém para te ajudar. Ele sempre vai colocar uma pessoa para te dar uma palavra, para te dar um abraço, né? Para te ajudar. E eu quero dizer para você que está assistindo o vídeo, que se você está sozinho, Deus está do teu lado. Deus, Ele pode, é só dobrar o teu joelho, clama a Deus, que Deus pode transformar. Você não está sozinho nessa luta. Deus está contigo, Jesus pode mudar a tua história, Jesus pode transformar. Assim como Ele abençoa a vida dos irmãos, Ele vai abençoar a tua vida. E se você precisa desse abraço, desse carinho, como a irmã Jenny falou, às vezes não tem aquele abraço lá fora, mas dentro da igreja ela encontrou, procure uma igreja perto da tua casa. Ou se você quiser conhecer, venha conhecer a igreja Deus é o Caminho. Lá você vai encontrar o abraço desde a porta até o altar. Pessoas que vão lhe receber com carinho, vão lhe dar uma palavra, vão lhe dar um ensinamento, vão estar contigo nos momentos mais difíceis, como os mais felizes da tua vida. Então eu tenho certeza que a mão de Deus, assim como fez na vida do William e da Jennifer, vai fazer na tua vida também, porque Deus é fiel. Amém? Que Deus abençoe vocês, irmãos. Muito obrigado por esse momento. Eu quero entregar a nossa lembrança, que a irmã Eloíra vai entregar para você, em nome de Jesus. Isso. Que Deus abençoe a lembrança do Visitando o Seu Lar, da Igreja Deus é o Caminho. Nossa lembrança entregue aonde você pode colocar na porta, na geladeira, como representando que nosso carinho por vocês. É simples, mas é de coração dizer que a Igreja de Deus é o Caminho. Tenho o prazer de vocês, é uma honra. Quero dizer para vocês que nós amamos vocês em Cristo muito mesmo. Que Deus esteja na vida de vocês, que vocês prosperem grandemente. E o que precisar, espero que esteja conosco até a volta de Cristo, fazendo a obra do Senhor. Essa foi mais uma visita do Visitando o Seu Lar da Igreja Deus é o Caminho. Que Deus abençoe a tua vida, que a graça de Deus te acompanhe. Esse é um momento de oração, onde nós vamos abençoar o lar da Jenny e do William, onde nós vamos abençoar essa casa que já está abençoada pelo Senhor e declarar uma palavra de vitória. Amém? Querido Deus e eterno Pai, em nome do Senhor nós abençoamos, Senhor, o lar da Jennifer e do William, esta casa a qual o Senhor preparou para a vida deles. Meu Deus, que sobre esta casa esteja a tua paz, a tua alegria, a tua unção. Que o Senhor honre, Pai, os projetos. Que o Senhor honre, Pai querido, este casal. Que eles venham prosperar, Pai, na área espiritual, crescimento espiritual. Que eles cresçam, Pai querido, financeiramente. Que o Senhor abra as portas, Senhor. Venha abençoar, Pai, na área familiar. Que eles venham, Senhor Jesus, ter uma família abençoada. Que o Senhor realize sonhos e projetos. Pai, nós declaramos sobre esta casa a proteção do Senhor. Que a tua presença esteja sempre sobre esta casa. Que nunca falte, Pai, o melhor, Pai, desta terra. Sobre a mesa, sobre o lar. Nós declaramos a vitória e abençoamos para a glória do teu nome, em nome do Senhor. Então agora, irmãos, nossa palavra final. Amém? 1, 2, 3. Visitando o Seu Lar esteve aqui. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.